Se você acredita nessa palavra, já toma posse dessa vitória. É tarde para quem olha e diz: já não vale mais, a porta está fechada, a doença é grave demais. Mas o Espírito do Eterno te trouxe nessa noite e dizer: se você reagir, eu vou em direção ao teu barco hoje. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Se assente, glorificando a Deus. Esse barco que está chegando agora do outro lado, esse barco que o irmão já cantou aqui nessa noite, que é o seu barco que vai chegar do outro lado. Esse barco, Jesus já estava acostumado a entrar nele e sair dele. Jesus, ele tem a facilidade de pregar dentro do barco, de sair de barco. Jesus tem a facilidade de dar ordem dentro do barco. Jesus, se precisar, expulsa demônio dentro do barco. Mas esse barco do capítulo 4, do verso de número 35, que acabou de chegar, entrou tanta água neles, que os discípulos olharam para Jesus e disse: mestre, socorre-nos, porque nós vamos perecer. É esse barco. Por que você está dizendo isso, Ed? Porque esse barco sofreu vento. Esse barco que acabou de chegar sofreu tempestades. Esse barco teve Jesus no meio dele dizendo: cala-te. E o vento e o mar obedeceram a ordem de Jesus. Esse barco teve quase afundando, por causa do temor e do tremor. Mas ele conseguiu chegar. E a primeira palavra profética que eu quero dizer aqui para você, sabe qual é? Existem pessoas que não conseguem olhar para a sua vida e dar glória a Deus, porque elas não sabem o que você passou no dia anterior. Eu repito outra vez, tem gente que não glorifica a Deus pela sua vida, porque ela não sabe a tempestade que você teve que enfrentar para chegar aqui. As pessoas não conseguem ver Deus. Mas esse barco chegou. Você pode dizer comigo? Fala: esse barco chegou. Isso. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: se esse barco chegou, seu barco também vai chegar. A Bíblia diz que Marcos vai escrever sobre isso, sobre essa agitação, sobre essa tempestade. A Bíblia diz que Jesus está dentro do barco com os discípulos, e ele começa no capítulo de número 35 dizendo o seguinte: e naquele dia, que dia? O dia que Jesus deu ordem. E naquele dia, que dia? O dia que Jesus pediu para que todo mundo entrasse dentro do barco. E naquele dia, que dia? O dia da tempestade.
A Bíblia diz que está todo mundo ali. E Jesus dá uma ordem dizendo: entra todo mundo dentro do barco. Discípulo, tá? Naquele dia. O próximo verso está dizendo o seguinte, a próxima frase: sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. E naquele dia Jesus deu uma ordem, só que Marcos diz: e sendo já tarde. Pastor Clésia, a pergunta é essa: tarde para quem? Tarde para Marcos. Por quê? Porque o dono do barco não tem hora de trabalhar. Por isso que Marcos vai escrever: aquele dia sendo já tarde. E de verdade, eu vou perguntar de novo: tarde para quem? Tarde para quem está escrevendo. Porque isso é relativo, cedo ou tarde. Depende da cultura da casa de cada um. Quer ver uma coisa? Se a gente chegar 10 horas na casa de alguém aqui, 10 horas da noite, é cedo ou tarde? Depende, porque 10 horas da noite tem gente que vai estar fazendo janta ainda. Agora, se a gente chegar 10 horas na casa de alguém diferente, vai ser tarde, porque como diz o ditado, já vai estar no quinto sono. Então, de verdade, quando Marcos diz, e sendo já tarde, depende, é pessoal, é tarde para ele, porque cedo ou tarde é cultural de acordo com a casa da gente. Tem gente que vai no centro da vida da gente, olha para a vida da gente e diz, é tarde. Eu vou indo para ver se alguém entende. Tem gente que só porque você fez 40 anos, você já não pode mais cursar uma faculdade. Eles olham para você e dizem, é tarde. Tem gente que só porque você já elevou um pouquinho da idade e você está desempregado agora, eles olham e dizem, vai ser difícil arrumar um emprego, hein? É tarde. Tem gente que quer receber um diagnóstico do médico, quando a pessoa olhou e disse assim, é essa doença? É tarde. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe qual é a primeira informação que Jesus manda te dizer nessa noite? É tarde para quem está dizendo, mas não é tarde para mim que sou o dono do tempo. Se você acredita nessa palavra, já toma posse dessa vitória. É tarde para quem olha e diz, já não vale mais, a porta está fechada, a doença é grave demais, mas o Espírito do Eterno te trouxe nessa noite de quinta-feira para te dizer, se você reagir, eu vou em direção ao teu barco hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, irmão, está difícil, mas eu vou chegar. Aleluia. Tá difícil, gente. Olha aqui para mim. Tem tempestade todo dia. Tem vento todo dia. É mesmo sim. Mas deixa eu te dar uma informação aqui. Se tem gente olhando e dizendo, já está tarde, ou já é tarde, fique em paz. Sabe qual é a ordem dele? Vamos atravessar para outra margem. Eu acho que os espirituais conseguem entender isso aqui. Eu vou trazer uma versão melhorada, tá? Tá na hora de atravessar para um outro ciclo diferente. Pastor André, sabe o que cansa a gente? Pastor Cléber, sabe o que cansa a gente? Não é luta nova, porque luta nova a gente luta todo dia. E a gente tem até força, por quê? Porque é só mais uma luta e a gente não sabe como que vai lutar, mas já está lutando. Sabe o que cansa a gente? Luta repetitiva. Essa aqui é uma palavra de Deus aqui para a sua vida? Deus manda te entregar esta ordem nesta noite. Você vai atravessar para outra margem. Aleluia. Ele não avisou que a tempestade ia acontecer. Escuta isso. A Bíblia diz no verso de número 36, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também
com eles outros barquinhos. No verso de número 36 diz: e eles deixando a multidão. A igreja pode repetir isso comigo? Fala assim: eles deixando a multidão. É a chave para todo sucesso aqui. Todas as áreas da sua vida você tem que pegar esse conselho do verso de número 36. Por quê? Porque é a chave para todo sucesso. Verso de número 36. O quê? Algumas vezes, na maioria das vezes, para me poder alcançar algo, eu vou ter que deixar a multidão na praia. É renúncia, gente. Olha aqui para mim. Tem barco dando número de lotação. E sabe qual é o pior? Deixaram Jesus na praia. É muita gente. É muita gente que não tem o mesmo propósito que a gente. É muita gente que não vai na mesma ligação que a gente. É muita gente que não é espiritual igual a gente é. Mas no nome de Jesus, quem tiver que seguir, vai seguir. Quem tiver que ficar para trás, vai ficar para trás. Mas ninguém vai impedir você de chegar no lugar onde Jesus diz que você vai chegar, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tiver que deixar a multidão na praia, deixa. O que não pode faltar no barco é Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que deixaram a multidão, seguiram ele e os discípulos. Verso de número 37. E levantou-se um grande temporal. Sabe qual é o mais interessante? Capítulo 4 não começa no 35. Capítulo 4 começa com Jesus ensinando para a multidão a parábola da candeia. Capítulo 4, Jesus começa ensinando a parábola da semente. Capítulo 4, Jesus começa ensinando a parábola do grão de mostarda. Então vamos embora. Jesus está ensinando a multidão. Parábola da candeia, capítulo 4. Parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Todas as vezes que Jesus parar para poder ensinar, você para poder ouvir o que Jesus está dizendo. Eu vou repetir outra vez. Parábola da candeia, explicando a parábola da semente, explicando a parábola do grão de mostarda. Todas as vezes que Jesus parar para poder falar alguma coisa, a gente tem que parar para ouvir o que ele está dizendo. Por que eu preciso parar para poder escutar? Porque ele não tinha avisado o que ia acontecer. Porque depois de um grande ensinamento, vem a prova prática. Aí ele está dizendo: entra dentro do barco, deixa a multidão. Verso de número 37, quando eles estão no mar, um grande temporal. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. Sabe o que eles esqueceram? De olhar como estava o tempo. Pastor André, ninguém vai para o mar. Quem tem parente pescador, ninguém vai para o mar sem olhar como está o tempo. A gente tem pescador dentro do barco. Ele tem a experiência, não conta não. Só que tem um problema aqui. Você acha que o tempo estava ruim? Duvido. O tempo estava excelente. Como é que você afirma isso? Porque se o tempo estiver ruim, nem de casa a gente sai. E quando Jesus tem que colocar a gente na prova, a gente pode fechar a porta, a gente pode colocar aquele negócio que coloca debaixo da porta para não entrar inseto, mas não adianta. A luta entra pelo buraco da maçaneta. Gente, ninguém foge de luta não. O tempo estava bom. Estava bom? Estava. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o temporal era tão grande que as águas começaram a entrar dentro do barco. Que água é essa, hein? Que começa a entrar dentro do barco. É vento que sopra no mar, é mar que assola o barco, e é água que entra dentro do barco. Eu vou repetir outra vez. É vento que sopra no mar,
É mar que balança o barco. E é a água que entra dentro do barco. Sabe por que dá para poder questionar? É que não saiu um barquinho da beirada da praia. A Bíblia diz que saiu o barco que Jesus entrou e mais outros barquinhos. Está escrito isso. Então não foi só um barco. É o barco que Jesus escolheu e mais outros barquinhos. Mas quando você observa o texto, você não vai ver os outros barcos balançar por causa do temporal. O que você vai ver? Você vai ver o barco que Jesus entrou balançar. Os outros barquinhos não reclamam não. Você vai ver os discípulos que Jesus convidou para entrar dentro do barco reclamar. Por quê? Porque o barco que está sendo assolado é o barco que Jesus entrou. Algumas vezes, olha aqui, Jesus dentro do barco, na maioria das vezes, não vai isentar a gente de passar luta. Jesus dentro do barco não vai isentar a gente de passar provação. Digo o contrário, Jesus dentro do barco, aí que o vento vai soprar mesmo. Vai soprar por quê, Wellington? Porque ele escolheu o seu barco. É para a gente morrer? Não, é para haver surpresa para dentro da tua casa. Eu vou indo para ver se alguém entende e glorifica. É para acabar com tudo? Não, é para fazer você viver experiência que ninguém viveu ainda. Que é isso, sim. Mas o problema da gente é que a gente cai na crise de Asaf. O quê? Quando a gente vê o barco da gente só balançar e vê outro barquinho que não tem compromisso nenhum, navegando de boa, a gente começa dizendo: ô Jesus, o que está acontecendo aí? Quem nunca falou isso? Quem nunca orou assim? Jesus, o que está acontecendo de errado? Fulano navega tão bem, por que a gente que leva a vida tentando a santificação todo dia, a gente está assim? E que de verdade tem dia que a gente acha que nem é vento, tem dia que o próprio barco, a gente pensa que ele faz por conta própria. Quase que ele vira e joga todo mundo no mar. Eu estou falando para pessoas aqui que entraram nessa quinta-feira e já entraram nesse início de campanha, que de verdade estão na prova, estão na luta, estão na adversidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. O que os barquinhos não estão passando, o que você está passando, na hora que o extraordinário chegar, eles vão ver, eles não vão viver o que você vai viver, o que Jesus separou para você viver. Quem acredita nesta palavra, glorifica o nome do Senhor. Escuta isso, para a gente orar. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a água entrava dentro do barco. De verdade, vamos pensar aqui. A água está caindo dentro do barco. Está na Bíblia, tá, gente? Tem discípulo com medo. Só que a Bíblia diz que tem um homem, que é Jesus, que está dormindo. A pergunta é: quem dorme com água dentro do barco? Quem? Ninguém. Sabe por quê? Porque se chover muito, tiver uma goteira em cima da sua cama, você vai ter que arrastar a cama. Eu vou indo, hein? Quem consegue dormir com água assolando o barco? Se tiver uma tempestade, se desaguar algum tipo de rio e invadir uma cidade inteira, e levantar as pessoas para poder levantar os móveis, para ver se consegue salvar alguma coisa. Se alguém permanecer deitado, é porque a água não chegou na cama ainda. Está tudo seco, está normal. Mas se a água chegar na cama, eu duvido, o indivíduo dá um pulo e levanta na hora. Por quê? Porque ninguém consegue dormir molhado. A pergunta é: por que Jesus está conseguindo dormir? Pastor Hernandes Dias Lopes traz uma tradução dizendo o seguinte: é possível que a água invadiu o barco inteiro, mas não conseguiu chegar onde Jesus estava deitado. Tem gente que não está entendendo não, tá? Eu vou repetir outra vez: é possível
que o barco sofreu um alagamento, mas o travesseiro de Jesus não tem uma gota d'água. Aqui que eu vou terminando para me poder orar por você. Sabe qual é a palavra profética nessa noite? Fique em paz. Por quê? Quando você levantar e reagir, a água pode invadir tua casa, mas tem uma área da sua vida que ela nunca vai conseguir chegar. Não, eu vou indo para você entender, tá? A água invade o bolso da gente, consegue tomar tudo que tem no bolso da gente, mas não consegue roubar a alma de um adorador. Eu vou de novo. A água vai na cama da gente, mexe na família da gente, mexe nos filhos da gente, mexe no trabalho da gente, mas o Espírito da palavra está dizendo: quem é adorador não consegue invadir. Quem acredita nesta palavra glorifica Ele. Eu já vi gente da linhagem de Abacuque aqui. Eu vou repetir outra vez. Eu já vi gente atravessar esse altar que é da linhagem de Abacuque. O quê? Que a água invadiu a saúde física e estava aqui dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque quando está dizendo glória a Deus, está dizendo: a água chegou lá em casa, mas não pegou a minha alma. Glória a Deus. Eu já vi gente entrar por aquelas escadas com a porta fechada, sem nenhum quilo de arroz dentro de casa, e como se nada tivesse acontecido, dizendo glória a Deus. É só para quem é da linhagem de Abacuque mesmo, dizendo: a água chegou lá no meu armário, mas não vai invadir minha alma continua intacta. Aleluia. Estou terminando dizendo que o inimigo existe em áreas da vida da gente que ele nunca vai conseguir tocar. Não foi assim com Jó? Toma tudo. Mas o que o diabo queria não era tudo. O que o diabo queria era a alma. Aí o mundo espiritual trabalhou dizendo: o Senhor, não, na alma não, na alma não, na alma não. Essa luta vai passar, irmã. Olha aqui, essa luta vai passar, irmão. Fica olhando para barquinho que não tem compromisso com Deus, que vento não sopra na vida de barquinho não, tá? Não fica se igualando a barquinho que não quer nada com Deus, que vento e água não entra na vida de barquinho não, tá? Se tiver alagado o teu barco, isso significa que Jesus está no meio dele e tem um propósito para com isso. Existem pessoas que chegaram aqui que estão com quase o barco afundando. Pessoas que estão afastadas, estão sem congregar. Antes da gente orar, eu quero te fazer um pedido, por bem da sua alma mesmo. Convida Jesus. Vou indo, convida Jesus, ou para sentar ou para deitar em algumas áreas que estão quase afundando. Você vai ter experiência na vida. O quê? Pode dar outro lado da vida errada, mas aonde ele estiver, nunca mais Satanás vai tocar. Você acredita nisso? Antes da gente orar, tem alguém que precisa tomar um posicionamento hoje? Que está afastado e está sem congregar? Que precisa voltar? Está sem igreja? Olha aqui, Jesus escolheu o seu barco. Não deixa ninguém tomar essa decisão por você não. Sai do lugar agora.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Clésio Gomes, vice-presidente da CADEV. Estou vindo aqui primeiramente para agradecer por você ter participado conosco desse culto online, ter escutado esta palavra que eu tenho certeza que fez grande diferença em sua vida. Gostaria de te pedir que você não deixe de compartilhar esse vídeo, que você se inscreva em nossos canais e agradecer também a todos aqueles que têm ofertado com amor na obra de Deus. Através das suas ofertas, nós iremos conseguir expandir os nossos campos, as nossas igrejas, as nossas congregações, e nós contamos com a sua ajuda. Seja um ofertante fiel, seja um dizimista fiel da casa do Senhor, para que juntos possamos fazer com que a obra de Deus continue crescendo. Deus abençoe a todos vocês.